Queria começar agradecendo vocês pela presença. Bem feliz de poder estar reunindo amigos aqui, queridos, hoje, em torno da poesia e com o desafio, né, de continuar fazendo isso que a gente faz. Depois de mais um revés. E queria ofereço esse nosso encontro, por mais ínfimo que seja, né? A vida, né? E a poesia, a escrita e a amizade da Liv, que acho que nem todo mundo conheceu, teve o prazer de conhecer, mas que era uma poeta e uma pessoa muito especial. Então eu não quero também transformar isso aqui num prolongamento do velório, mas de algum modo também é a nossa forma de prestar as devidas homenagens, conforme o que nos cabe, com o nosso quinhão de poesia, nossa tentativa de ensaiar alguma beleza para produzir memória e dar ao mundo alguns efeitos da escrita da Liv, que não era uma dimensão desimportante, certamente, da vida dela. A visceralidade com que ela escreveu deixa isso muito claro, né? Então, isso que eu tinha proposto de um evento em homenagem ao Celan torna-se também uma homenagem a essa poeta que foi a Liv Lagerblad. Curioso como, de algum modo, a poesia da Liv e a poesia do Celan acabam se tocando em alguns momentos, assim, mas eu acho que a gente não precisa entrar nisso. Depois das falas, a gente vai ler alguns poemas dela ali fora também, e quem quiser depois também intervir das falas dos convidados, né, das leituras dos convidados, a gente pode, caso o Centro Cultural ainda esteja aberto, continuar. E também, se o Centro Cultural fechar, a ideia é que a gente vá brindá-la ali também do lado de fora, ficar mais um pouco junto, prolongar esse momento, para a gente poder ficar junto mesmo, se abraçar, chorar junto e rir também das desgraças da vida, porque esse evento o nome dele é Paul Celan e a Poesia dos Vivos, né? Até meio que estava ensaiando como é que o que a gente ia fazer, queria trazer alguma coisa para o Celan, porque eu gosto muito dele, também estudei um pouco ele, e aí vinha falando com o Orfeu, né, e o Orfeu, Tatiana falou, não, o Orfeu sabe reconhecer os poetas aí que têm influência do Celan. Aí eu falei, pô, então vai ser isso, vamos fazer o Celan e a Poesia dos Vivos, que é isso também, é disso que se trata, né, estamos vivos e vivíssimos, mas precisamos proteger também os nossos mortos, né? Então é isso que a gente faz, a gente continua conversando com quem não tá, mas a gente também se agarra a quem tá para ficar bem e para ir junto. Vamos embora. Gente, sem mais delongas, né? Eu sou muito prolixo em apresentações. Você queria falar alguma coisa, Ítalo? Ele deixa de gostar, sim. Gente, olha só. Eu acho que por uma questão muito lógica, né? A gente vai apresentar aqui. Orfeu, você vai usar também isso? Não. Orfeu vai no freestyle. Eu devo também mostrar alguma coisinha, não sei. Mas eu vou ficar pro final e devo falar pouco, porque eu quero mais que meus colegas aqui que falem. E eu vou apresentá-los
mas eu acho que, por uma questão lógica, a gente fica aí, né? Eu chamo agora a Helena e aí eu saio e depois... Mas eu apresento todos vocês, e aí a Helena vem primeiro, depois vem a Tati, depois o Orfeu, eu fico por último, e depois a gente vai lá para fora. Tá bem? O tempo de apresentação de cada um é de até 30 minutos, mais ou menos, isso que eu tinha estabelecido, para a gente não atrasar muito o andar da carruagem. Então eu vou ler aqui as mini-bios que me mandaram para que vocês saibam, né? Quem que vai falar aqui com vocês hoje. Eu acho muito bom, né, que a gente está num ambiente aqui de extensionismo, então não se trata de conhecimento de scholar, assim, né? São processos de trabalho, são trabalhos em curso, desenvolvimento de pesquisa. É muito bom a gente oxigenar a universidade com coisas que não são só as teses concluídas, os trabalhos acabados e as grandes ideias já publicadas nos anais aí da academia, tá? Então, legal. Então, vamos lá. Tenho o prazer aqui de receber a Helena Maia, que veio de Curitiba para falar com a gente. E ela é graduanda em Letras, Português e Alemão, lá na Universidade Federal do Paraná, e pesquisa desde 21 o teatro austríaco do pós-guerra e a tradução teatral, já tendo trabalhado com Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, como é que pronuncia isso? Elfriede Jelinek, e o Peter Handke. Mais recentemente, desenvolve seu trabalho de conclusão de curso em torno do pensamento poético do Paul Celan, a partir da leitura do discurso do Meridiano, né, que é bem famoso, talvez você já tenha ouvido falar, e de um conjunto de poemas selecionados. Se interessa por poesia moderna e contemporânea brasileira, poesia moderna de língua inglesa e alemã e por teoria crítica e filosofia contemporâneas. Muito que bem. Essa é a Helena que vai falar com a gente aqui para abrir os trabalhos. Depois virá a Tatiana, que eu tenho o prazer aqui de ter comigo, né, em várias oficinas, em vários eventos, e que é formada em letras português e alemão aqui pela UERJ, escreve desde 2018 e atualmente investiga a poesia do Paul Celan a partir da sua escolha da língua alemã como língua pátria, e esse pátria é alguma coisa a ser questionado, tem até um asterisco aqui nesse pátria. Depois vocês vão saber por quê, ela vai explicar, numa tentativa de dar conta da realidade. Muito bem. Essa questão da língua alemã para o Celan é realmente uma questão bem interessante, né? Vamos lá. E depois virá aqui apresentar para vocês um trabalho, o Carlos Orfeu, que nasceu em Queimados, aqui no Rio, lançou Nervura em 2019, Invisíveis Cotidianos em 2020, ambos pela Patuá. Ramagem Pulmonar em 21, David Lynch e a Viagem Vertical ao Ventre de Sua Polpa Abjeta, de 2023, os dois pela editora Primata. Orfeu foi curto e grosso ali, eu sou poeta, eu publico, tipo, a bio dele é assim, mano, eu escrevo. Muito que bem. Helena, fica à vontade, a mesa é sua, eu vou também para a plateia e é isso, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Eu vou deixar para a gente fazer as intervenções no final. Pode vir. As intervenções ficam para o final, mas assim, cada professor aqui pode também abrir para perguntas, se quiser, façam como quiserem. É só para a gente manter o tempo em controle, né? Então é isso. Beijos. Peraí. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Helena. Eu vou tentar ser rápida, né? Nessa fala, eu gostaria de fazer uma passagem muito introdutória e breve por alguns aspectos da obra desse grande poeta, Paul Celan. E vocês vão perceber que eu falo Paul Celan e não Paul Celan, porque é a pronúncia em língua alemã, mas ele ficou famoso pela pronúncia francesa por ser um poeta que morou na França por anos, né? Mas, indiferente isso, é só a título de curiosidade. Bom, vou fazer uma passagem para alguns aspectos da obra dele, a partir de uma tradução que eu fiz há um tempo atrás para um poema que se encontra no terceiro livro do autor, Sprachgitter, de 1959. Durante esse caminho, eu gostaria não só de propor uma convivência um pouco mais profunda com esse poema, mas também fazer uma espécie de prólogo, puxando alguns fios do texto do Meridiano para pensar esse poema junto com ele.
assim como sugerir, talvez, como a tradução, a prática tradutória, na verdade, pode ser um espaço para pensar o texto literário criticamente nas suas possibilidades significativas, na sua abertura. Bom, ao longo da sua recepção crítica, a poesia do Celan ficou marcada por muito tempo com o rótulo de hermética e obscura. Essa interpretação se deveu, em grande parte, pela publicação e sucesso de Struktur der modernen Lyrik, de 1956, pelo Hugo Friedrich. O texto desse livro funda efetivamente uma corrente crítica ao desenvolver uma série de noções a partir da análise das obras do Mallarmé, Rimbaud e Baudelaire, fazendo desses três uma espécie de paradigma interpretativo para pensar a poesia moderna subsequente. Dentre alguns conceitos desenvolvidos pelo Friedrich, eu destacaria o de poesia monológica, que seria referente a uma poesia que não se comunica com o outro, algo que é fechado em si mesmo e que, a despeito desse fechamento, exerceria algum efeito sobre o leitor. É um conceito que ele desenvolve pensando principalmente as iluminações do Rimbaud, mas a gente pode pensar aqui que no que ficou conhecido como o discurso do meridiano, que é o discurso que o Celan profere na ocasião do recebimento do prêmio George Büchner, em 1960, que é o maior prêmio da literatura de língua alemã, um dos maiores, mas eu diria o maior. Nesse discurso, ele vai endereçar esse debate de época referente à obscuridade da poesia, sugerindo uma outra forma de pensar o que é essa obscuridade. Como a gente pode ver nesse excerto que está aqui no slide, na sequência de uma citação de Pascal, cuja tradução livre seria algo como: não devemos ser censurados pela nossa falta de clareza, uma vez que a professamos, ele afirma: o que aqui temos parece ser, se não a obscuridade congênita, pelo menos aquela obscuridade atribuída à poesia em nome de um encontro, a partir de uma distância ou de uma estranheza que, porventura, se inventam a si próprias. Só um comentário. O texto traduzido que eu estou usando aqui nos slides é o do João Barrento, foi publicado em Lisboa nos anos 90. Não necessariamente acho que é a melhor ou pior tradução desse texto, era a que eu tinha disponível para colocar aqui para vocês no slide, mas não necessariamente eu concordo com todas as escolhas tradutórias, então talvez vocês vejam alguma diferença entre aquilo que eu estou falando e o que está exatamente escrito. Não vai dar tempo de endereçar tudo isso, mas a gente pode conversar sobre isso em algum momento. Então, voltando para o meridiano, a gente pode entender que é justamente de um encontro aquilo do que se trata o fenômeno poético. Não um encontro com algo em si mesmo, mas justamente com aquilo que precisa ser construído, aquilo para o qual não se tem resposta pronta, fixa, mas que exige continuamente uma resposta, algo que nos interroga continuamente ao interrogar o mundo e a linguagem. A poesia, assim como também nos lembra Borges em Esse Ofício do Verso, é aquilo que emerge no e com o encontro, com o texto-poema, é aquilo que o texto-poema convida, mas que só se realiza efetivamente numa leitura, só se realiza na medida em que uma relação com o poema é desenvolvida. Uma realização, portanto, que está sempre localizada temporalmente, que é um presente e que envolve uma presença, em que nós e o poema, enquanto criatura, ou em sua Kreatürlichkeit, para falarmos com Celan, entramos em contato e, aos poucos, desenvolvemos um convívio. Nesse sentido, né, esse excerto aqui, de que o poema insiste em ser um sujeito da percepção, atento a todos os fenômenos, interrogando e apostrofando esses fenômenos. Assim ele se torna diálogo, muitas vezes um diálogo desesperado, ou seja, o poema como conversa. É preciso frisar sobre isso que esse diálogo não é uma busca por um suposto segredo interno que diria respeito, por exemplo, às condições de escrita de um poema.
Para falar um pouco mais sobre isso, eu me reporto à reflexão que o Derrida faz no texto Shibboleth pour Potsdam. Eu estou usando a tradução em inglês, então é for Potsdam. Nesse texto, o Derrida vai pensar o fenômeno poético, o fenômeno da data, em conjunto com alguns poemas do Celan e também em conjunto com o texto do Meridiano, a partir da afirmação feita pelo poeta de que todo poema traria inscrito em si mesmo a sua data. Se a gente for pensar como Derrida, esse trecho aqui que eu trouxe nesse slide já era só uma divagação para vocês acompanharem, mas eu vou pular para o próximo. Se a gente for pensar como Derrida, que eu creio ser uma leitura muito profícua dessa afirmação, isso quer dizer que o poema comporta algo de irrepetível, como a data, porque é absolutamente singular, produzido em condições singulares, por uma vida singular. Nesse slide, que também é um excerto do Meridiano, assim nós lemos: o poema seria, de forma ainda mais clara do que até agora, linguagem tornada figura de um ente singular e, na sua essência mais funda, presença e evidência. O poema é solitário e solitário vai a caminho. Quem o escreve torna-se parte integrante dele. No entanto, e esse é o paradoxo que Celan delineia e que Derrida vai desenvolver, o poema fala com o outro, a despeito de sua absoluta singularidade, o poema se comunica. E mais do que isso, ele se move continuamente em direção a um outro, também singular. Afinal, não se encontrará o poema precisamente por isso e, portanto, já neste momento, na situação do encontro, no mistério do encontro. O poema quer ir ao encontro do outro, precisa desse outro, de um interlocutor, procura e oferece-se-lhe. O mistério do encontro é, pois, essa situação paradoxal em que aquilo que é único e irrepetível se torna legível por um outro, isto é, a possibilidade de um entendimento. Nas palavras de Derrida, para as quais eu não fiz uma tradução livre, então vai ter que ser em inglês. This mark that one calls a date must be nonetheless marked off in a singular fashion, detached from the very thing that it dates. And it must, in this demarcation, in this deportation, become readable. Readable as a date precisely by wresting itself or subtracting itself, from its immediate adherence, from the here and now, by freeing itself from what it nonetheless remains a date. Aquilo que é irrepetível, portanto, se repete com isso, apagando a sua própria singularidade para se abrir para o outro. Se trata, evidentemente, de um mistério que só pode ser entendido fora dos domínios da razão clássica, logocêntrica, em que determinar X seria incluir X em algum dos lados da afirmação contraditória. É preciso entender que o poema carrega simultaneamente a sua singularidade e a singularidade da vida que o produziu, e, ao mesmo tempo, a total abertura, um espaço aberto e vazio, livre para ser preenchido. É assim que o poema move-se, portanto, continuamente em direção ao outro, num sempre por fazer, conversa contínua. Bom, esses são apenas breves comentários e talvez até levianamente breves diante da complexidade da questão. Eles me parecem importantes, no entanto, no âmbito dessa apresentação, porque o poema que nós vamos ler em seguida, assim como, conforme a minha análise, muitos outros do Celan, encenam um fenômeno do encontro e da situação de comunicação, de uma tentativa de alcançar o outro. Eu tinha me planejado para ler o poema em alemão e o poema em português na minha tradução. Se vocês quiserem, alguém pode ler também o poema traduzido para fazer mais dinâmico, não sei. Bom, unten. Heimgeführt ins Vergessen, das Gastgespräch
unsere langsamen Augen, heimgeführt, Silbe um Silbe, verteilt, auf die tagblinden Würfel, nach denen die spielende Hand greift, groß im Erwachen. Und das zu viel meiner Rede, angelagert dem kleinen Christel in der Tracht deines Schweigens. Abaixo, retornado ao esquecimento, a casa, a conversa fácil de nossos lentos olhos, retornado à casa, de sílaba em sílaba, espalhado, sobre dados cegos à luz do dia, pelos quais a mão travessa agarra grande no acordar. E o a mais da minha fala, depositado aos pequenos cristais na drusa do seu silêncio. É engraçado porque muitas das vezes, ao pensar no Celan, vem à mente um poeta abstrato, filosófico, um poeta de grandes conceitos. Não que ele não seja, mas aqui, talvez, a minha escolha tradutória, a minha escolha de traduzir esse poema, tem a ver com trazer à tona um outro lado. Aqui nós temos uma cena muito concreta, lírica, e que convoca diversos elementos sensuais, no sentido de sensível mesmo. Unten, literalmente embaixo, me parece tratar de um embaixo dos lençóis, no acordar, em que duas pessoas começam a tatear as palavras depois do sono profundo. Uma conversa, no entanto, que começa em silêncio, que emerge fácil da troca de olhares, muito provavelmente, nós especulamos, a troca de olhares entre dois amantes, em que toda fala é um pouco supérflua, um pouco demais, sobra. As imagens que o poeta usa, no entanto, para construir essa cena são, apesar da riqueza visual, talvez difíceis de serem desembaraçadas por diversas razões, que nós poderíamos enquadrar como dificuldades à legibilidade. Nesse sentido, e ainda conforme a leitura de Derrida, os poemas de Celan resistem à legibilidade, a isso que seria uma passagem fácil ao sentido. Essa resistência não é à toa, não é nenhum truque estético, é uma estratégia poética para, como diria a professora Juliana Pérez, especialista de fato em Celan, na USP, é uma estratégia poética para resistir a discursos e tradições que se enrijeceram, resistir a um modo de fazer poesia, um modo estetizante, que já teria todo um arcabouço de imagens prontas e pré-determinadas, que é mastigado. Celan resiste a esse enrijecimento, propondo novas metáforas, novas combinações de palavras completamente inusitadas e um novo tipo de organização sintática, que é também uma desorganização ou uma quebra radical com a sintaxe padrão, exigindo do leitor uma atenção muito concentrada ao texto, à aura do texto. Nesse sentido, a Juliana Pérez vai dizer que cada palavra do poema é um passo reflexível que não acontece por uma associação arbitrária e espontânea, nem por um esquema pré-concebido, mas pela atenção contínua à relação entre a língua e a realidade. Em Unten, falei bem aportuguesado agora, mas em Unten a gente pode começar a tatear essas dificuldades por um aspecto que eu acho essencial e marcante na poesia do Celan, que é o uso dos verbos particípios. Então, heimgeführt, verteilt, angelagert. Em alemão, esse tipo de particípio não tem marca de gênero, como no português, de modo que ele não só permite a supressão do sujeito que exerce uma ação, mas abre as possibilidades de ligar os particípios a diferentes substantivos. Uma possibilidade que é alavancada pelas quebras sintáticas. Quem está retornado? Quem é o que está espalhado? No alemão, por exemplo, heimgeführt pode ser o Gastgespräch, que eu traduzi como a conversa fácil, mas que literalmente seria conversa de visitas. Numa tradução para o português, em que esse tipo de construção tem marca de gênero,
Evidentemente, o tradutor ou a tradutora precisa definir esse quem, o que sempre vai evidenciar a leitura que foi feita do poema. Nós poderíamos tentar uma outra forma verbal que não indicasse gênero, como um gerúndio. No entanto, minha escolha aqui foi tentar por marcar a ideia de que há algo concluído e, ao mesmo tempo, marcar a repetição fonética que corta o poema, o fluxo do poema, né? Retornado, espalhado, depositado. A opção pelo masculino, por sua vez, indica que a minha leitura traz à frente esse eu lírico que, quase escondido na descrição da cena, se revela em meine Rede, minha fala. Esse eu lírico masculino, conforme a minha leitura, é então e afinal aquele que retornou, e a gente pode falar horas das conotações que o significante Heim tem em alemão, a dificuldade de traduzir ele e a conotação bíblica de Heimgeführt. Na Bíblia, no Antigo Testamento, os judeus são heimgeführt por Deus, a Terra Santa. Mas o que importa é que a casa, o lar, a pátria, todas essas ideias estão condensadas aqui, através de Heimgeführt, nessa cena matinal. Minha opção por isolar o sintagma a casa e não fazer dele uma casa com crase tenta recriar em português, primeiro, a cesura no interior do verso, que é tipicamente celaniana, depois, ampliar com essa quebra as possibilidades significativas, entendendo que o silêncio entre uma palavra e outra possibilita fazer isso. Faz reverberar a ideia de casa e a palavra casa. Noutras palavras, o encontro com o outro aqui é o que eu entendo por a marca do retorno. E ele se dá no limiar, no meridiano, entre o sono e o esquecimento, de si principalmente, e a vigília. Limiar, porque Tagblinden, o termo técnico que caracteriza o momento em que a gente fica meio cego com a luz do dia, aqui foi usado para caracterizar os dados pelos quais a mão, de manhã, busca algo com o qual se comunicar. A noção de dados remete, evidentemente, à noção de jogos de linguagem de Wittgenstein, de quem Celan tinha muito contato. Com quem? De quem? Com quem? Dados esses que nos conduzem, talvez, às sílabas, as primeiras sílabas que a gente esboça. Me perdi. As primeiras sílabas que a gente esboça, como num bocejo, para dizer as primeiras palavras da manhã. Uma comunicação meio incerta, vacilante, uma vigília para a qual o eu lírico ainda está em transição, mas que conduz esse eu lírico em direção ao outro e, simultaneamente, a si mesmo, na medida em que é um regresso à casa. Uma cena, portanto, que não é apenas situada embaixo dos lençóis, mas que é um abaixo dos lençóis, indo abaixo, porque é um caminho. E aí nós chegamos nessa última estrofe, onde a gente tem uma imagem linda da fala como uma espécie de substância que se deposita em uma formação cristalina e se deixa abandonar ao silêncio. Um excesso de fala que se deixa calar para deixar o silêncio do outro significar. Eu escolhi esse verso na drusa do seu silêncio, como título, porque ele marca o gesto crítico tradutório que determina fundamentalmente o meu encontro com o poema. Para mim, esse significante, drusa, é também a chave dessa poesia e dela como construção, dela como minha construção em conjunto com o texto-poema. A gente precisa salientar que o Celan tinha um pendor pelo vocabulário científico tanto de flores quanto de cristais. Angelagert é o processo científico de formação de um cristal por sedimentação de partículas. E Tracht é literalmente hábito cristalino. Esse é o termo técnico em português. Se a gente usasse essa combinação de palavras, nós abriríamos mais possibilidades significativas para a palavra hábito. Mas pesquisando um pouco sobre os tipos de formações cristalinas, seguindo talvez um pouco o que o Celan teria feito, a palavra drusa me chamou muito a atenção. Primeiro, pela materialidade sonora dessa palavra, depois, porque ela é mais visual e sintética que a noção de hábito cristalino. E essas duas, visualidade e síntese, me parecem ser marcas também da poética celaniana. A drusa é, assim, a formação e o resultado
uma drusa. E o resultado de um encontro que a poesia encena, do meu encontro com ela, porque é a minha escolha tradutória, mas também do encontro no poema, o encontro entre esses dois sujeitos do poema, esse que cala e aquele que fala, esses que se olham e se comunicam através do olhar. É um símbolo onde pequenos cristais de fala e silêncio de um e outro se combinam. Para fechar, então, nossa apresentação, eu trago essa citação do Meridiano que tem tudo a ver com esse poema. Será, então, que, quando pensamos em poemas, será que seguimos tais caminhos com o poema? São essas vias apenas desvios, caminhos ínvios de ti a ti, mas são também, no meio de sabe-se lá quantos outros caminhos, caminhos nos quais a língua ganha voz. São encontros, caminhos de uma voz para um tu que recebe, caminhos de criatura, projetos de existência, talvez uma antecipação a nós próprios para nos encontrarmos em busca de nós próprios, uma espécie de regresso à casa. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas, obrigada pela presença. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal que gosta muito, estuda o poeta Porcelã, né? E eu vou falar um pouco da questão da escolha dele pela língua alemã, né? Tá aqui, alemão, uma língua sem romã, ou por que alemão? Esse título, Uma Língua Sem Romã, foi bem subjetivo, porque é uma citação de Ode a Romão, um poema antigo, de um poeta decadentista que o Celan gostava muito. E aí eu dei uma olhadinha no poema, e ele só tem o título com a palavra romã, né? E depois não tem mais. E aí eu achei isso bem bonito, assim, e ele falar desse poeta, mas sim, Rudolf Borchardt. Então eu vou começar lendo primeiro um trecho da locução de Bremen. Oi? Ah, tá. O trecho da locução de Bremen, que está tradução do João Barrento, né? Vou ler aqui para vocês. No meio de tantas perdas, uma coisa permaneceu acessível: a língua. Sim, apesar de tudo, a língua, permaneceu a salvo. Nesses anos e nos seguintes, tentei escrever poemas nesta língua para falar, para me orientar, para saber onde me encontrava e onde isso iria me levar, para fazer o meu projeto de realidade. Foi a tentativa de encontrar um rumo. E o outro trecho são os esforços de quem, sobrevoado por estrelas que são obra humana, de quem, sem teto, também neste sentido até agora, nem sonhado e por isso desprotegido da forma mais inquietante, vai ao encontro da língua com a sua existência, ferido de realidade e em busca de realidade. Eu, desde que comecei a estudar, a ler a poesia do Celan, eu me perguntei por que ele insistiu em escrever em alemão, né? Embora fosse a língua mátria dele, também materna, né? É também a língua dos assassinos dos pais dele, né? Na Shoah. Esse trecho da locução de Bremen tenta responder um pouco, né? Parece responder um pouco a essa pergunta, que ele diz que é uma tentativa de encontrar um rumo, uma direção. E, assim, a ideia de pensar, né, a língua como pátria veio
é a partir de um artigo A Língua como Pátria, de Irene Aron, que foi publicado em 2016, no qual ela discorre sobre autores judeus e sua relação com a língua e a cultura alemães, e o fato desses autores terem escolhido a língua alemã para viver, que ela considera, a gente, né, nós consideramos uma escolha complexa e aparentemente controversa. Então, ela diz o seguinte: a relação entre a língua e a pátria, que nas regiões em que se falava o alemão, revelou-se durante longo tempo natural, óbvia e inquestionavelmente íntima para autores judeus, tornou-se a partir de então tudo menos natural, óbvia e inquestionável, trazendo à tona conflitos profundos e incontestáveis, e a necessidade premente de justificativas e esclarecimentos para a opção de considerar a língua alemã como pátria literária. Na poesia de Porcelã existe esse embate, né, da Muttersprache, língua materna, e a Modernsprache, língua do assassino, porque, ao mesmo tempo que repudia a língua alemã como pátria linguística, ele tem que aceitá-la como instrumento do único meio possível para a sua poesia. A língua alemã, sua língua materna, carregada com sua história pessoal, herança judaica, é a língua que ele foi criado e a qual recorre em situação de vulnerabilidade, longe da pátria dele, se tornando também a pátria linguística. Então, a língua mátria seria a língua onde a vida, mesmo onde a pátria perdeu seu sentido, é possível. Então, o que eu gostaria, né, de desenvolver, de comentar, através dessas dicotomias da escolha da língua, mostrar como elas se fazem presentes no poema A Fuga da Morte, como forma de autoafirmação, afirmação da vida e resistência que precisa ser feita na língua alemã. Esse poema foi lido por Porcelã no encontro com o Grupo 47, que fazia parte a poeta Ingeborg Bachmann, e foi recebido de forma muito negativa. Anos mais tarde, ele volta ao tema, de certa forma, respondendo a essa recepção negativa, né, com o poema Engelsprung, Estreito, que foi feito logo depois desse discurso de Bremen, que eu li alguns trechos. E então, agora eu vou mostrar para vocês ele lendo o poema Fuga da Morte, tem a tradução em português pelo Modesto Carone. E aí eu vou falar um pouquinho dessas dicotomias que aparecem no poema. Não está saindo som. Wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete.
Er schreibt es und tritt vor das Haus, und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Voltando então ao poema Fuga da Morte, a fuga na teoria musical é um estilo de composição contrapontística, polifônica e imitativa de um tema principal feito para uma dança rápida. Utilizando desse recurso musical, Celan traz para a poesia um pouco da inovação que estava acontecendo na música. Além disso, traz elementos incomuns para gerar o estranhamento. Esses elementos são palavras com sentidos simbólicos próprios do judaísmo e seu sentido literal no corpo do poema, junto à teoria musical, ritmo e forma do poema. Então, Fuga da Morte aqui é lido literalmente como uma música estrategicamente colocada para morrer. Né? Se sabe que nos campos de concentração os presos eram obrigados a tocar e dançar tango, o tango da morte, que é chamado, sem serem tocados pela música e pelos pares de dança, mas pelo medo da morte. O uso do vocabulário estranho, as palavras carregadas de simbologia judaica, provocam um tensionamento entre o judeu e o alemão, vítima e algoz. A forma como o poema é lido, rápida e aparentemente sem sentido, lembra um oficial nazista dando ordens, como se quisesse transpor para o poema a realidade do horror dos campos de concentração, ao invés de simplesmente utilizar a descrição dos acontecimentos. E, na época, ele foi mal visto, considerado de mau gosto. Né? E aí os outros elementos que aparecem
no poema, que representam, então, a Alemanha. Da Alemanha, o poema Fuga da Morte traz referências literárias. Margaret, que vem do Fausto, de Goethe, cabelos louros, personagem de Fausto representando a tradição alemã. Tem também a ação dos oficiais nazistas. Eles escrevem cartas, lidam com animais, dão ordens e executam pessoas. E a própria língua em que é escrito, expressando o indizível para dizer quem ele era e, de certa forma, recuperar a dignidade interrompida pelo trauma. Do judaísmo temos o leite negro da morte. O leite na cultura judaica é considerado sagrado e comparado à Torá, que tem a capacidade de alimentar o ser humano, fornecendo-lhe o alimento espiritual necessário à sua alma. O leite negro do poema é um leite para um ritual de sacrifício, oferecido em doses ao longo do dia para a morte. Sulamita, cabelos negros, personagem do Antigo Testamento, representa a cultura judaica. E agora, então, eu vou fazer a leitura de alguns trechos do Estreto, em Führung, que foi publicado logo depois do discurso de Bremen, na tradução da Cláudia Cavalcante. Trazidos para o campo com a marca que não engana, grama, escrita espalhada, as pedras brancas, com as sombras dos talos. Não leia mais, vê, não veja mais, vai, vá, tua hora. Não tem irmãs, estás em casa, uma roda, lentamente. Rola para fora de si mesma, os raios escalam. Escalam por campo enegrecido à noite, não precisa de estrelas, em lugar algum, perguntam por ti. Em lugar algum, perguntam por ti. Furacões, furacões desde sempre, turbilhão de partículas. O outro, tu, bem sabes, nós, lemos no livro, era opinião. Era opinião. Como nos tocamos com essas mãos. Irrompeu, então, noites decompostas, círculos, verdes ou azuis, vermelhos, quadrados. O mundo insere o seu mais íntimo no jogo com as novas horas. Círculos vermelhos ou pretos, claros, quadrados, nenhuma sombra voadora, nenhuma prancheta, nenhuma alma de fumaça sobe e acompanha. Então, estreto quer dizer superposição de tema e resposta a uma fuga. Aqui ele literalmente responde ao Todesfuge, porque ele criou esse poema pensando em responder à recepção do Todesfuge, né? E na teoria musical, estreto também é uma resposta à fuga, que também é um estilo musical. No poema Estreto, escrito após o discurso de Bremen, temos a volta de um tema, numa forma radical, em ritmo que se repete, um regresso aos símbolos judeus como reação à repercussão de Todesfuge. Celan fala novamente da morte, do holocausto, e traz novos elementos que ele mesmo disse ter sido pensado nas vítimas da bomba de Hiroshima. Isso está no livro do Conte, Flávio Cotter, né? E traz que ele pensou nas vítimas da bomba de Hiroshima, né, e explora a memória como uma dimensão do trauma original. E como ele faz isso? Utilizando vozes sobrepostas que se confundem. Você perde a referência se é a vítima ou o algoz quem fala. Isso também aparece bastante no Fuga da Morte.
né? É isso, eu espero que tenham gostado. Boa noite. Eu serei muito breve, né? E a Tatiana e a Helena tocaram em assuntos muito importantes na poesia do Celan, né? E serei bem breve, né? Eu falarei como leitor, né? Eu não sou acadêmico, né? Eu não estudo a poesia do Celan, mas falarei como leitor sobre a poesia do Celan, né? Eu conheci a poesia do Celan, meu primeiro contato na poesia do Celan, eu tinha achado bem estranho, né? Porque trouxe um impacto bem esquisito para mim naquele momento, né? Buscando outras leituras lá por volta de 17 anos de idade, por aí. Mas, assim como Celan mesmo disse, uma vez perguntaram a ele sobre o hermetismo da poesia dele, né? Ele disse que uma vez que se o leitor achasse ele bem incompreensível, que lesse várias vezes até entendê-lo, né? Assim, então eu acredito que entrar na poesia do Celan é como se você estivesse escavando as próprias entranhas, né? E escavar é uma palavra que Celan usa muito, né? Tanto escavar, olho, sombra, silêncio, né? São palavras como uma espécie de amuletos, né? Amuletos com névoa dentro, né? E a luz também aparece na poesia do Celan. É como se fosse um jogo de luz e sombras, né? A luz na poesia do Celan é como se fosse um fiapo, né? Uma fenda apenas, né? E ele queria chegar nessa luz como se fosse o outro, né? O tu, né? Que é sempre indizível, assim como o ser. O inalcançável, né? O tu é como se fosse o inalcançável, ao mesmo tempo é o outro, né? Que é uma ponte que você liga dois corpos. E isso que é a minha impressão na poesia do Celan, né? Então, seria mais ou menos isso, né? A poesia de Celan é uma evocação do silêncio. Não um silêncio que se encerra, mas sim um silêncio prenhe de vozes. É um verbo que se contorce para ser o último a falar, a partir da experiência no abismo, ou como ele mesmo diz, o sem fundo. Transcende o sem fundo e o silêncio. O silêncio é um sussurro desesperado por um tímpano, o poema como um aperto de mão, ponte que liga dois corpos que se encontram na mesma solidão da leitura. A poesia de Celan deseja tocar o limiar, o limite. Tu, esse movimento que em direção ao outro, estranho, distante, indizível, assim como ser. E eu trouxe também dois poetas assim brasileiros, entre tantos outros que ao meu ver assim que dialoga bastante com Celan, né? Que é a Prisca Augustoni e o Age de Carvalho. Lerei aqui a Prisca. Esse é da Prisca Augustoni, Casa dos Ossos. Todos olham, a boca entreaberta. Não dizem nada. Saíram da água somente para olhar, mas não dizem nada. Não vês? Há olhos colados na roupa, estilhaços de medo, colados pela voz. Vem, vem abrir a porta antes que todos desistam de nós. E nós, atrás dos muros, alimentemos clandestinas as sombras. Essa é a Prisca, né? Faz um percurso, essa busca do silêncio, essa poesia elíptica, né? E o Age de Carvalho, que também faz quase o mesmo percurso, que já vai beber um pouco do hermetismo, né? Que o Celan tinha, né? Um sepultamento iugoslavo. Era um deus ferido, de morte servo, croata na língua, refugiada que trazia da aldeia bósnia incendiada.
a guerra no corpo. Agora, livre do jugo de ser ao descer a terra adotada. Morto, enfim, morto. Corpo sem sopro, despedida, carne sem alegria e pacificada. Também tem outro poeta também que está aqui presente também, que é o Tiago Ponce, né? Dialoga bastante com o Celan também. E também tem um poema que foi publicado no centenário do Celan, que carrega o nome da minha parte da fala, né? A queda como outro nascer. O pássaro leva o rio, a palavra, outro abismo em seu canto azul. Nervo do horizonte, fluxo e neve, rumoreja o silêncio. Aberto no poema como a carta, a casa, o fogo. Ter a queda como outro nascer no pulmão da asa. Nunca esquecer a mãe, essa árvore escrita na carne. Nunca esquecer o inverno nos lábios de Beckmann, a traição de Heidegger, o filho, o último abraço. Tem uma curiosidade muito interessante do encontro do Celan com um poeta, se eu não me engano, ele é do Egito, eu acho, né, que é o Edmond Jabir, né? Uma vez Celan foi na casa dele, na varanda dele, né? E ele pediu que o Celan lesse um poema, né, para ele. Que até então o Edmond Jabir não entendia nada do que o Celan dizia, né? Ele lia a poesia do Celan e não entendia nada. Mas depois desse encontro entre os dois, do Celan lendo o poema dele e o Jabir escutando a voz do Celan, né? Ler o poema, a partir desse dia ele começou a ler o poema do Celan com a voz do Celan no cérebro, cravado no crânio dele, né? Então, a partir dali, ele começou a compreender um pouco a poesia de Celan, né? É tanto que pelo vídeo que a Tatiane mostrou do Celan lendo, né? Que era uma forma desesperada, né? Um desespero, né? Entranhado, né? Que ele caía. Isso era audível na leitura dele, né? Esse desespero que ele não conseguiu se desvencilhar, né? Tanto que ele se jogou no Rio Sena. No Rio Sena, por conta de ele não conseguiu. Ele passou a vida toda tentando. Tentando acalmar a perda da mãe dentro dele, né? E isso foi muito impactante, a perda dos dois pais, principalmente a mãe e o pai no campo de concentração. Ele carregou essa culpa a vida toda, né? Eu acredito que foi por isso que ele cometeu suicídio, porque ele deixou a mãe, ele foi comprar algo assim por ali, deixou a mãe escondida. Quando ele voltou, a mãe já estava assassinada, assim, no local onde a mãe estava. Então ele carregou essa culpa a vida inteira, e a partir de toda essa vivência que ele teve, né, toda essa sombra, toda essa experiência nebulosa, ele tentou escrever do impossível o possível, né? E a poesia do Celan, a gente pode perceber que ele vive sempre no limite, né? No limiar, né? O último a falar a partir da experiência, né? Então, como eu disse, seria bem breve, e é isso, né, que eu tenho para trazer mais uma fala de leitor, né? E não foi como elas, né? Foram magníficas, né? Então, obrigado pelo convite. E muito obrigado. Obrigado a todos. Bastante já foi dito, assim, de coisas que são muito fundamentais, né, pelos colegas aí. O que me interessa particularmente, né, eu não sou um estudioso da obra do Pousselin. Eu também, assim como o Orfeu, sou um leitor, assim, um diletante, né? Mas tem um aspecto que eu reconheci ao longo da minha pesquisa de doutorado,
na poesia dele que me fez debruçar um pouco sobre procedimentos, sobre alguns aspectos importantes que já foram tangenciados aqui, né? As apresentações são curtas, mas já deu para ver que há um certo nexo nos interesses que a gente tem. Assim. O que acontece, né? No século XX, a gente, definitivamente, a poesia, depois de Mallarmé, principalmente, ela se torna uma espécie de traumatologia, né? Quer dizer, o trauma é o choque. E o que o poema deixa registrado a partir de então, né? Tanto na página, essa coisa do poema Constelação do Mallarmé, né? Que o Blanchot vai falar que é o desastre da escrita, né? Uma escrita do desastre, no sentido de perda da referência astral, perda do astro, perda da estrela, né? Então, esse desastrar da escrita na página se prolifera por um desastre absoluto, que é inclusive o desastre humanitário pelo qual o Celan atravessa, o Gerhardsen Lukács atravessa e tantos outros poetas, a própria Ingeborg Bachmann, que vai levar ele para esse grupo dos 47, ele vai ficar extremamente traumatizado mais uma vez, porque tá cheio de poeta nazista naquela porra ainda, naquela altura, né? Os caras vão falar, vocês viram ele falando esse poema, né? Esse poema que o Zavaleta vai falar depois lá fora pra gente, mas que é lindíssimo, né? Um poema muito potente, muito bonito, e ele fala muito bem alguma coisa de Kadish ali, né? Tem uma coisa de uma reza, tem uma coisa meio xamânica, até sei lá, mas um dos babacas, eu não sei quem falou lá, que ele tava lendo como Goebbels, que era um jeito de agredir muito, assim, né? Muito. Imagina, era o sujeito que fez a propaganda nazista. Então para ver, né? Ainda depois, no pós-guerra, pensar o que a Tatiana trouxe é importante, porque pensar em escrever, continuar escrevendo em alemão, depois de ter se refugiado em Paris, ter sobrevivido à guerra, perdido a família, desse jeito, né? Escolher continuar no alemão é uma escolha muito difícil. A língua materna e a língua dos assassinos da mãe. Ele fala, beleza, mas eu não abandono o alemão. O que eu faço é, de algum modo, balbuciar o alemão, desnazificar o alemão, para ser claro. Não sei se ele gostaria desse termo, que talvez seja panfletário demais, mas podemos pensar assim, tirado da língua alemã aquilo que a fez tentar se sobrepor culturalmente a qualquer outra língua, né? E isso ele aplica ao judaísmo também, porque isso não foi dito aqui, mas o Celan era judeu, mas ele era ateu. E ele era um ateu anarquista, leitor de Bakunin, de Kropotkin. Ele era um cara muito esclarecido, falava várias línguas, esse entroncamento já está na região onde ele nasce, ali da Bucovina, que aliás, a cidade onde ele foi criado é Chernobyl, que foi invadido pelos soviéticos de novo, pelos russos agora, e é uma das cidades mais afetadas pela guerra na Ucrânia. Essa região que era do Império Austro-Húngaro, esse meio da Europa, uma complicação total, né? E era do Império Austro-Húngaro, virou Romênia, daí foi invadido pelos soviéticos, e depois os nazistas invadiram, e depois os soviéticos tomaram de novo, e o cara nasceu nesse lugar. É uma loucura. Então a poesia dele, obviamente, é atravessada por todo esse caldo fervilhante de culturas, né, e de línguas e tal. Ele falava Yiddish, hebraico, ele traduziu até o Fernando Pessoa para o francês, trabalhou um bom tempo, não sei se para o francês ou português, trabalhou como tradutor, eu não sei se foi na França, foi em Paris, né? E traduzia de várias línguas, assim, muito bem. Então o que me interessa, assim, é pensar como esse sujeito de algum modo representa esse momento de transição nesse enclave que se dá ali, onde a poesia, para continuar existindo, só pode continuar existindo como alguma coisa que não represente a realidade, ou seja, que não funcione como ornamentação do mundo, mas que se permita balbuciar, que se permita errar, que se permita uma aproximação com a morte e com os mortos através de alguma coisa que é a assunção da sua fratura, a assunção da sua impossibilidade de dizer, e por isso ele se aproxima do silêncio. Ele vai falar que a sua poesia tem uma forte tendência ao emudecimento.
o Roland Barthes vai falar, a poesia, a literatura do século XX, ela é um desejo, ela trabalha no sentido de um desejo de silêncio. Bom, então trabalhamos nesse paradoxo. O silêncio nunca pode ser definitivo, então não há um silêncio que, de fato, aplaca a linguagem. No entanto, é preciso, para não incorrer nesse erro gravíssimo, que ele não vai reconhecer só nos alemães, tá? Eu falei para vocês que essa cultura patriarcal do judaísmo incomodava o Celan também. Depois ele volta lá, ele vai visitar Israel e ele fica um pouco incomodado. Mas o que ele vai dizer é isso, olha, para não incorrer nesse perigo de criar uma nova língua colonial, colonizadora, uma língua do poder, é preciso corroê-la, é preciso enfrentá-la como um inimigo. É preciso criar, então, um poema que não seja feito com palavras, mas com contra-palavras. Contra-palavras. O poema não se faz com palavras, mas com contra-palavras. A palavra contra a palavra. Tem muita gente que estudou essa dimensão no Celan. Eu não sou estudioso, mas eu vi isso. Então, o Bolac, tem outros estudiosos famosos que tiveram com ele, que estudaram isso nele. Então, muito bem. A gente conhece outros estudiosos aí do século XX que vão reconhecendo coisas que não têm diretamente a ver com o Celan, mas tem a ver com o problema que ele coloca. Vocês sabem muito bem que o Theodor Adorno, e é isso já, assim, é um truísmo acadêmico, né? Todo mundo gosta de citar isso, mas de fato é importante, né? Que é aquela famosa frase, aquela sentença dele, que às vezes é muito mal interpretada, levada a cabo de maneira muito literal, que não é mais possível fazer poesia depois de Auschwitz. Ele não estava querendo dizer que não dava para fazer poesia, o que ele estava querendo dizer é que, não dá mais para criar excrescências ornamentais, linguísticas sobre o horror. Não dá para ficar escrevendo sobre o horror assim como se fosse alguma coisa que pudesse ser representado. Quem pôde dizer o horror morreu. Ponto. O Celan viu o horror? Viu, mas ele viu em campos de trabalhos forçados. Ele perdeu a mãe? Perdeu, mas ele não virou o muçulmano lá do Agamben. Ele não chegou numa situação... Quer dizer, os poemas dele são feitos de entrevistas, de testemunhos, ele se relaciona com os outros. Né? O Celan não é aquele cara que também, traumatizado total, é a poesia do coitadinho. Não tem nada disso. Inclusive, ele é bem-humorado em muitos momentos também. Isso também é uma dimensão que pouco se fala, mas às vezes ele é sacana, ele traz umas coisas para os poemas. Ele não é só também isso. Então não precisa ler também com medo de errar, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Vamos também... Outra coisa, botar na vida, sabe? Mas isso é importante, eu acho que esse aspecto é fundamental, que fique daqui, sabe? O poeta não está interessado em constituir um sistema e fazer uma nova língua. Isso é importante, é legal, né? Tipo, eu não vou falar uma segunda língua, eu não vou fazer poemas bilíngues, necessariamente, muito embora esse entroncamento todo seja interessante e tal. Ele falava, não, eu escrevo em alemão. Mas é o alemão que o Deleuze depois vai lá no Crítica e Clínica, vai falar, olha, todo escritor, no sentido da escritura, né, o artista, todo poeta, vamos botar assim, todo poeta é necessariamente gago. Ele é gago, ele gagueja, ele precisa gaguejar. E ele gagueja na sua própria língua, ele não cria um novo dialeto para gaguejar, ele não faz um idioma da gagueira, ele leva a sua própria língua ao colapso, né? Ele faz tremer as bases que sustentam a linguagem no seu próprio idioma. Né? Então, isso me interessou. E aí, para não ficar só também numa fosforilação aqui teórica, eu vou mostrar um poema onde eu acho que isso aparece e que está na minha tese, então eu conheço ele com alguma atenção, mas eu não vou ler em alemão. De repente, a Helena ou a Tatiana podem ler para mim, se elas quiserem. Deixa eu achar aqui. Peraí. Onde é que tu tá? Eu não sei nem onde é que estão as coisas. Tá aqui. Tá, essa aqui é a tradução do João Barreto também. Quer ler? Eu? Quer? Pode ler? Posso. Por favor. Tübingen, Jena. Zur Blindheit überhellete Augen ihre.
ein Rätsel ist rein, Entsprungenes, ihre Erinnerung an schwimmende Holderlin-Türme, Morven umschwirrt, besuche ertrunkene Schreine bei diesen tauchenden Worten. Käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbad der Patriarchen. Er dürfte, sprach er von dieser Zeit, er dürfte nur lallen, immer, zu, Palach. Muito obrigado, Helena. Muito bem. Então, temos aqui um lugar e uma data no título, tá? Os portugueses costumam traduzir Tübingen por Tubinga, mas eu acho que é um tanto ridículo. Vamos deixar tudo mesmo. Eu falo alto, velho. Vamos lá. Olhos convertidos à cegueira. A sua são um enigma às puras origens. A sua memória de torres de Hölderlin flutuando no esvoaçar de gaivotas. Marceneiros afogados visitando estas palavras a afundarem-se. Se viesse um homem ao mundo hoje com a barba de luz dos patriarcas, só poderia, se falasse deste tempo, só poderia balbuciar, sempre, só, Palach. Não vou aqui fazer uma grande exegese com vocês desse poema, mas tem um dado importante só para chegar onde eu estava, né? Que é essa questão do balbucio, que é essa questão da gagueira, que é essa questão de fraturar uma linguagem que sequer é muito poderosa, que é uma coisa que vem dessa tradição romântica, né? Daqueles poemas que são hinos, né? Os hinos do Hölderlin, o grande poeta da pátria, são levados ao front de batalha pelos soldados. Eles alimentam a moral da tropa. O que o Celan está querendo fazer é um poema que não possa ser levado pro front. Eu não quero fazer poemas que os soldados levem para matar os outros no campo de batalha, né? E, no entanto, ele é um grande admirador do Hölderlin, que é quem passou a segunda metade da vida. Por que você sai cada 10 minutos? Vai fumar daqui a pouco? E morou a segunda metade toda da vida dele, coisa de 30, 40 anos, numa torre, na beira de um rio, acho que chamado Neckar, em Tübingen, né? E aí o Celan vai participar de um evento lá em homenagem ao Hölderlin, e é num janeiro, sei lá, e aí ele coloca esse problema da datação que a Helena trouxe, mas no qual eu não vou entrar também, porque não dá tempo, mas que esse janeiro é um janeiro que ele é abismal. Então você vai pegando o que tem nesse janeiro. Várias coisas aconteceram nesse janeiro, e podem ser coisas de ordem pessoal e podem ser coisas de ordem macropolítica, eventos macropolíticos. Então as datas, os nomes, os topônimos, nada no Celan é mal pensado, assim, sabe? Ele joga muito com isso, que é a proliferação dos sentidos, o que o Derrida vai chamar de disseminação, e, por outro lado, também leva esse sistema ao colapso no sentido de nos fazer fracassar a qualquer tipo de interpretação constrangedora, e aí então a gente joga entre disseminação, por um lado, e assemia, de outro. Falta de sentido e disseminação de sentidos. Tá? Eu acho que isso é importante na poesia do Celan, e ele faz isso brilhantemente. E aqui, eu vinha falando do Hölderlin, né? Grande poeta do Sturm und Drang, que viveu maluco lá meio maluco, meio que nem os árvores. Não, tô brincando. Pior. E aí a galera ia visitar ele lá, e quando ele se enchia o saco das visitas, ele parece que repetia essa palavra.
Palaksh. Palaksh. E a galera não sabia se ele estava mandando tomar no cu, se era, não, beleza. Não sabia o sentido dela. Ela era uma palavra estranha só, inventada, não significa nada necessariamente. Talvez ele quisesse dizer alguma coisa a cada vez, talvez fosse só para confundir, talvez fosse uma piada, talvez fosse um sintoma da demência, mas a verdade é que, nesse momento, o grande poeta da pátria, né, Hölderlin, um dos únicos poetas sobre o qual escreveu o Heidegger, né? Heidegger não entendia nada de poesia, né? Ele falou do Rilke e do Hölderlin só, assim. Mas se insiste em convocar esse Heidegger para falar de poesia. Mas esse cara, nesse momento do Palaksh, ele não é mais aquele poeta. Ele é o poeta do balbucio. Ele é o poeta que, também dentro do alemão, fracassa. Também dentro do alemão, enlouquece. Então ele termina esse poema com as aspas, ou seja, é o Hölderlin falando, mas é o fim desse poema que não tem profeta. Vejam, estamos falando de um judeu aqui, tá? E ele termina o poema assim: se viesse um homem ao mundo hoje com a barba de luz dos patriarcas, conversando com os judeus diretamente. Só poderia, se falasse deste tempo, só poderia balbuciar, sempre, só, Palaksh, Palaksh. As palavras vão enlouquecendo e indo por fundo. Há uma certa propensão à queda, né? Então ele joga as gaivotas lá, tem uma coisa assim, tem alguma coisa de um movimento de ascensão, mas depois o movimento é de descenso, ele vai para um fundo, né? Tem isso então, tem esse jogo, sempre um pouco paradoxal ali esse movimento. Gente, tem muita coisa para falar desse poema, mas isso eu posso depois passar a minha pesquisa para vocês e as referências todas que estão na minha tese. Eu, para concluir, na verdade, eu só quero mostrar para vocês, sair um pouco da poesia propriamente dita e mostrar para vocês um trabalho da Leila Danziger, que é em cima deste poema, que é alguém que eu gosto muito. E é aqui da UERJ. Eu convidei ela também para estar entre nós, mas ela está em São Paulo porque ela está com uma licença premium, que é essa licença que a gente tira a cada 5 anos, né, de funcionários públicos. Então ela está descansando em São Paulo. Mas vejam, ela fez a própria tradução, né, e a tradução dela aqui a tradução dela é um pouco diferente, né, vou mostrar para vocês. Um pouco diferente da do Barrento, mas não muito. Em vez de balbuciar, é gaguejar e gaguejar. E tem o continuamente, em vez do só. Eu acho pior um pouco, mas funciona também. A questão é que o que ela faz com esse poema? Ela produz alguns carimbos. Então, várias séries de trabalhos dela, eu até queria o vídeo, mas ela, não sei porquê, o povo tem uma coisa com copyright, ela fechou o vídeo, não conseguiu. Eu ia mostrar para vocês o vídeo dela fazendo aqui. Mas ela tem vários trabalhos onde ela pega jornais usados e os jornais, de onde eles são, depende um pouco do objetivo do trabalho. Então, muitas vezes, quando ela vai fazer esses trabalhos conversando com poetas judeus, ela vai pegar lá aqueles jornais de Israel, lá, meio direitosos, sabe? E aí pega esses jornais e aí ela cola fita adesiva. Como é que chama? Hã? Não. Tipo fita crepe, só que não é aquela mais grossa. Não, vocês são bons. Mas tudo bem. É aquela mais grossa, aquela marrom grande, sabe? Tem um nome específico. Tudo bem, fita adesiva. Ela pega isso e cola no jornal e vai fazendo uma depicção das imagens com essa fita. É um processo extremamente delicado, porque o jornal é muito fininho. A matéria do jornal ela é quase translúcida, né? Assim. Então, ela vai escolhendo algumas coisas para poupar nesses jornais. Ela poupa algumas imagens, como aqui vocês podem ver que tem uma imagem ali que foi poupada desse processo, né? Cirúrgico, mas ao mesmo tempo, assim, né? É uma coisa delicada e ao mesmo tempo agressiva, né? Porque é uma espécie de pele que você tá descamando, né? E muitas vezes no vídeo ela mostra isso dá errado e ela rasga o jornal. Enfim, e aí depois ela pega esses carimbos com a palavra Palaksh e carimba os livros, né? Ela depois encaderna e leva isso para uma instalação, inclusive os carimbos que ela usou.
Aqui tá só Palaksh, mas tem outros versos do poema aqui, em outras línguas, inclusive, que ela usa. E aí são várias camadas, né, que o trabalho tem, que eu queria mostrar em movimento para vocês, mas não consegui, também não é um grande problema. Inclusive, o que é aqui, né? O que é isso aqui? São as fitas, né? As fitas, que a gente não sabe o nome, mas talvez não exista mesmo. Que ela fala, olha, essas fitas elas se acumulam no meu estúdio e eu me senti convocado por elas a incluí-las no trabalho. Não estava nos planos, mas ela leva para a instalação. Então, aqui é um vídeo que ela faz com a voz do Celan lendo esse poema e umas imagens que ela produz ali. Eu não sei, eu acho que é em Israel, eu não lembro mais, tá? Enfim, é isso. Eu acho muito interessante, né, como o poema pode ir se desdobrando no mundo de diferentes modos e adquirindo novas dimensões, né? Então isso é importante para nós da poesia, que também costumamos ficar muito adstritos ao texto em si, mas pensar novos modos de instalar o texto, de escrever e inscrever o texto no espaço, né? Enfim, falei que não ia me prolongar muito, então vou parar por aqui. Queria mostrar outras coisas, mas fica para uma outra oportunidade. Eu ia falar do Shibboleth também, porque o Shibboleth é interessantíssimo. É uma palavra que eu acho que significa espiga de milho, espiga de trigo, ou grãos de trigo, sei lá, e que está lá no Velho Testamento, que é uma palavra que foi usada por uma tribo contra outra. Isso foi feito muitas vezes ao longo da história. Mas duas tribos semíticas, uma que ficou de um lado do Rio Jordão e outra que migrou para o lado de cá do Rio Jordão e, portanto, se distanciaram e mudaram, inclusive foneticamente, o modo de se comunicar. E essa tribo, então, começou a querer invadir a outra que tinha ficado nesse lado do Rio Jordão. E aí eles entram em guerra. Nesse conflito, a tribo, acho que é Efraimita, os filhos de Efraim, se não me engano, posso estar meio equivocado, porque eu não sou um grande leitor da Bíblia. Mas eles falam, para não deixar que os inimigos passassem pelo rio, eles fazem uma guarita ali e todo mundo que tenta passar, eles pedem para pronunciar a palavra Shibboleth. Shibboleth. Só que esses caras tinham se mudado para o outro lado do rio e eles perderam esse fonema sh. Eles só sabiam falar Shibboleth. Morreram, sei lá, quase 50 mil pessoas nessa. Elas eram imediatamente degoladas quando elas falavam Shibboleth. Então veja, isso aconteceu depois em outros momentos. Está na pesquisa que também fui atrás disso. E o Derrida vai dar conta disso. Ele vai falar, beleza. Então a poesia, de algum modo, o Celan tem um poema chamado Shibboleth também. E essa conferência que o Derrida vai dar nos Estados Unidos se chama Shibboleth, ao Paul Celan. E ela vai dar conta disso, de que a poesia, de algum modo, tem a ver com um Shibboleth. Mas ele vai falar assim, olha, a questão existe de fato um modo de ser identificado, né? Todo mundo, toda cultura tem um modo de ser identificado e que pode servir para o seu próprio extermínio. Essa característica, ela pode ser linguística ou corporal. No caso dos judeus, homens, era o quê? O prepúcio, a circuncisão, né? Eles eram identificados muitas vezes desse modo. Mas podia ser também por alguma característica linguística, idiomática, né? Como essa do Shibboleth, lá da tribo de Efraim. Aí o Celan vai falar, olha, o poeta ou a poeta é sempre um judeu. Mas como assim, Derrida? O poeta é sempre um judeu? Não é que seja judeu de fato. E isso não tem a ver com gênero, tá? Quando ele fala um judeu é uma judia, ou é sem gênero isso. Ele está falando que é o seguinte, o poeta, ele sempre pode vir a ser identificado pela sua circuncisão. Só que a circuncisão do poeta, ou da poeta, é na língua. É na língua. Então, uma escrita ferida e uma língua
cifrada. A emissão linguística do poeta é a ferida. Ele fala a ferida. Ele fala aquilo que falta à língua. Isso coincide com o que o Celan está propondo. Eu não estou falando necessariamente o alemão posto. Eu estou falando aquilo que no alemão está ferido. O poeta é judeu. Vou chamar os meus companheiros de mesa para a gente fazer um breve debate antes das apresentações ali fora. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês.